Boa noite, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Carolina Gomes Franco, sou advogada da Soares Picon e sou membro da comissão executiva da Comissão de Bioética da Santa Casa. E para mim é um prazer estar aqui falando desse tema. Eu fiquei muito feliz de participar da comissão, de poder abordar assuntos tão importantes relacionados à bioética no início e no fim da vida, né? E um dos temas que mais estão em pauta agora para a gente ali, porque a Santa Casa está num momento muito importante de implementação, né, dessa prática, desses cuidados para pacientes, enfim, com uma morte inevitável. A gente vai falar sobre isso na nossa apresentação aqui, e poder estar junto aqui, contribuindo de alguma forma para vocês, para esse tema que é bem polêmico. A minha ideia hoje é poder falar um pouquinho dos aspectos jurídicos do cuidado paliativo. É um assunto polêmico, porque a gente tem ainda poucas decisões a respeito, algumas conflitantes, mas a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas aqui que a gente vê no dia a dia na nossa prática, tá? Então, a primeira questão aqui é a gente falar um pouquinho da relação do direito com a bioética, né? A medicina está muito avançada, a gente sabe que hoje a gente tem uma infinidade de tratamentos fundamentais para a cura de inúmeras doenças e principalmente para a expectativa de vida de pacientes, né? Isso, logicamente, faz com que a gente tenha um envelhecimento populacional. As pessoas hoje estão envelhecendo, morrendo com mais idade, né? E o que se questiona é até que ponto esses tratamentos visam o bem-estar, a dignidade do paciente, né, nesse processo, né? E, naturalmente, essas situações geram uma série de conflitos éticos que envolvem o interesse do paciente, do médico, do hospital. Então, existe uma situação jurídica e aí a função, né, do juiz tentar dirimir isso, sempre buscando conciliar o interesse do paciente, que é a pessoa mais envolvida nesses casos, tá? Quando a gente fala especificamente de bioética no final da vida, a relação do direito é mais evidente, porque a gente está falando de dois princípios que são fundamentais, que é a dignidade da pessoa humana e o direito à vida, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas assim, dignidade da pessoa humana é você não ser submetido a um tratamento desumano. Acho que isso é a definição que mais complementa aqui, né? A gente vai ver muito isso presente no cuidado paliativo, tá? Então, a primeira ideia que tem que entender, enfim, relacionado a cuidado paliativo, é que visa a dignidade da pessoa humana e principalmente a autonomia do paciente, a vontade do paciente. O paciente dizer que tipo de cuidado ele quer ou não receber quando ele tem uma doença, um diagnóstico de uma doença incurável, tá? Qual que é o desafio disso, né? Qual que é o conflito que a gente vê isso na prática? E aqui eu vou trazer também a questão jurídica. Ainda existe uma visão mais paternalista, né, do médico que quer buscar tratar aquele paciente até o final da vida, a todo custo, né? Sempre foi aquela figura do médico que age sem muito falar o que o paciente quer ou não, né? Essa visão de proteger, eu quero curar, eu quero tratar, né? E também o receio que esse cuidado paliativo possa ser interpretado como algo maléfico, né? Como abandono. Existe uma deturpação do conceito de cuidado paliativo, tá? Bom, primeira coisa, então, que a gente, para falar para vocês, quando a gente fala cuidado paliativo, garantia da dignidade da pessoa humana, é não ser submetido à tortura, a tratamento desumano, e também a assistência integral à saúde. Pode até parecer um pouco divergente a ideia de paliatividade com direito à vida, porque, na verdade, quando o juiz tem que decidir, né, se um determinado tratamento vai ser benéfico ou não para o paciente, a tendência é ele sempre escolher a vida, né? E o que a gente vai ver aqui hoje é que, às vezes, o tratamento, dependendo do estágio que está a doença, ele é mais maléfico do que benéfico. Então, o juiz precisa entender até que ponto aquilo vai trazer um benefício ou não para o paciente, tá? Basicamente, a ideia de cuidado paliativo, eu não vou aqui entrar no conceito médico da Organização Mundial da Saúde,
porque, na verdade, eu sou médica, né, eu sou advogada, mas eu vou trazer um conceito mais genérico. A gente teve uma palestra ontem com a doutora Vivian, que foi brilhante, ela explanou muito essa questão do cuidado paliativo, né, mas a minha ideia é realmente passar para quem não tem muito conhecimento do assunto o que é, né, qual é o conceito. O cuidado paliativo é uma alternativa terapêutica que envolve cuidados físicos, psicológicos, espirituais, sociais, sem intenção de curar. Então, a primeira questão que a gente tem aqui é um diagnóstico de uma doença crônica, irreversível, progressiva, né? O que os médicos chamam de morte inevitável. O paciente que tem uma doença irreversível, ele vai ter um cuidado visando o bem-estar nesse processo, né? Ao enfrentar esse processo de morte inevitável, né? E o objetivo é tentar diminuir as repercussões negativas que essa doença incurável traz não só para o paciente, como para a família também, né? Garantindo o bem-estar nesse processo de morte inevitável. Então, é realmente um tema, assim, bem relevante. A gente sabe que é um momento muito delicado, né? Quando o paciente tem um diagnóstico de uma doença incurável. E o que a gente tem que deixar claro, desde já, é que cuidado paliativo é diferente de paciente sem cuidado, né? Existe uma mentalidade de que quando o paciente recebe um diagnóstico de uma doença incurável, ele passa a ser uma coisa. Então, você não respeita mais a opinião do paciente, a vontade do paciente, né? É o médico que determina, é a família que escolhe, quem decide o que decide fazer com ele. E a vontade dele é deixada de lado, né? E eu vejo muito no dia a dia, né, nos casos que a gente pega também, essa questão de como é feito o atendimento desses pacientes, que muitas vezes, durante o curso da doença, eles precisam eventualmente ser hospitalizados, né, e digamos que a abordagem não é exatamente acolhedora. Então, é preciso ter isso em mente, né, fica claro que não é o paciente sem cuidados, tá? Existe um conceito, uma juíza, que ela trouxe um conceito muito interessante sobre cuidado paliativo, que eu quis trazer para vocês, porque eu acho que aqui a gente tem algumas questões que eu quero discutir com vocês. Então, ela fala assim: garantir a dignidade do processo de morrer sem abreviações intencionais nem prolongamentos desnecessários da vida, propiciando o alívio da dor, conforto, atenção e amor, para que possa recuperar o sentido da vida e da morte. Esse conceito, eu acho que ele é bem abrangente. E aqui tem algumas situações, alguns pontos que eu quero falar para vocês. Quando ele fala em sem abreviações intencionais, existem alguns conceitos da bioética que são ortotanásia, eutanásia e distanásia. Eu vou só falar brevemente aqui, mas quando fala sem abreviações intencionais, né? O que seria isso? Você provocar a morte, tirar a vida do paciente, que é a eutanásia. É o famoso desligar os aparelhos. Isso não é uma prática no Brasil, isso é proibido por lei no Brasil, né? Então, você não pode tirar o direito à vida, independentemente da vontade ou não do paciente, tá? E prolongamentos desnecessários. É aquela situação que o paciente já está no limite, né, esgotado, mas ele insiste algum procedimento cirúrgico, uma medicação, para tentar postergar, né, esse processo. Às vezes isso acaba sendo mais ruim para ele do que benéfico, tá? E a ortotanásia, que na verdade visa trazer meios para não prolongar a vida por meios artificiais, não trazer mais sofrimento para o paciente por meios artificiais. Um exemplo um pouco disso, dependendo do estágio que o paciente está, ele está frágil, uma doença de insuficiência renal, já em quadro avançado, e aí indica-se hemodiálise, então até que ponto aquilo está sendo benéfico para ele ou não, né? Por que eu trouxe esses conceitos aqui? Porque para o operador de direito, para ele falar em cuidado paliativo, quando ele está diante de uma situação dessa, ele precisa primeiro entender esses conceitos, né? Para que não haja uma interpretação vaga, né, ou uma falha que possa prejudicar aquele profissional que está agindo adequadamente, né, e de acordo com a vontade do paciente, né? Logicamente, tirando a eutanásia, se o paciente quer receber, não, mas eu quero esse tratamento mesmo sabendo dos malefícios, também é um direito dele, tá?
Com a aplicação legal, então, só para fazer uma observação, o cuidado paliativo, ele está diretamente ligado à ortotanásia, né, que é essa forma de você cuidar do paciente, oferecer bem-estar, né, sem empregar mecanismos para prolongar desnecessariamente a vida, tá? A gente tem a resolução do Conselho Federal de Medicina, né, de 2016, que já autorizava o médico a limitar, suspender para tratamentos que posterguem a vida do paciente em fase terminal de doença incurável. Então, isso já tem sido muito falado e praticado, né? Sempre respeitada a vontade dele, que é o que eu acabei de falar para vocês, ou na sua incapacidade, ou sua impossibilidade da família. O Código de Ética Médica também fala da questão de, caso de doença incurável, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis e, novamente, sem empreender ações ou terapias inúteis, obstinadas, sempre levando em consideração a vontade, tá? Do paciente e da família quando souber, enfim, quando a família estiver engajada e tem conhecimento da vontade dele. A gente tem uma lei estadual no estado de São Paulo, bem recente, que, na verdade, ela foi criada num momento muito crítico que a gente viveu, né, da pandemia, e eu acho que essas questões que envolvem a bioética foram muito faladas, muito vistas, muitos pacientes que tiveram esse processo, né, de cura, e muitas vezes não tinha cura, e, enfim, isso trouxe uma série de questões que envolvem bioética, né, cuidado paliativo, no sentido de dar conforto espiritual, não só clínico, físico, mas espiritual, social, né. Então, essa lei estabelece, institui a política estadual de cuidado paliativo como alívio da dor física, psíquico e espiritual. A lei, ela, logicamente, ela não vai trazer conceitos, né? Isso é prática médica, mas já é um caminho para que o juiz tenha uma lei estadual, pelo menos aqui em São Paulo, que trate desse assunto, né? Existe uma previsão legal. E existe um projeto de lei federal também, que está aí no Senado, está em trâmite, já para ser aprovado também, que trata dos direitos do paciente em fase terminal da vida, né? Direito a cuidado paliativo, e aí fala morte digna e sem dor, que é a nossa principal foco, tá? Qual o aspecto negativo que o cuidado paliativo traz na sociedade? Por que é tão difícil a gente falar desse tema? Porque é muito difícil você receber um diagnóstico de morte, né? As pessoas negam a morte natural. Quando você tem um diagnóstico de uma doença incurável, você quer buscar várias opiniões, né? Até encontrar aquela que mais atenda às suas necessidades, né? Que te dê mais conforto, mais segurança. E aí a gente sempre vai encontrar inúmeras formas de tratamento, de medicações, para prolongar, para postergar, para dar uma expectativa de vida maior. E muitas vezes o profissional, ele, até por medo de passar para o paciente um diagnóstico desse, ele não é claro, né? Que tipo de benefício, que tipo de malefício esse tratamento, e aí eu faço a menção aqui da distanásia, né? Que seria, na verdade, essa forma de tentar prolongar, postergar essa morte inevitável. E isso às vezes acaba trazendo um malefício para a parte, mas a parte quer, a pessoa, o paciente quer esse cuidado. Então o que ela faz? Ela entra com uma ação pedindo um tratamento absurdo, né, que ainda é experimental, ou ela pede uma medicação também que é um valor exorbitante, sem saber, sem conhecer qual o real benefício que aquilo vai trazer para ela. E por outro lado, você tem o operador do direito, que ele olha aquela situação e ele vai, logicamente, dizer a vontade, né, do autor, a vontade do paciente, então eu vou acolher, eu vou atender. Sem olhar o contexto, sem olhar se aquilo realmente é efetivo para ele ou não, né? Então, existe essa dificuldade, como eu disse, sempre vai haver tratamento, mas eu acho que a clareza, e a gente vai falar sobre isso também, a informação, no momento que você tem um diagnóstico, ela é fundamental, né, para o paciente, tá?
Então, é preciso olhar com cuidado até que ponto esse tratamento, que não seja paliativo, no caso de doença crônica, terminal, irreversível, de morte irreversível, né, enfim, ele vai ser benéfico, né? Às vezes interferir no curso natural da morte traz mais prejuízos, mais malefícios do que benefícios para o paciente. Então, qual seria o melhor caminho? E é aí que a gente defende a bandeira do cuidado paliativo. Quando ele é bem empregado, quando ele é realizado, sempre voltado para o interesse e o bem-estar do paciente, ele é a melhor opção, né? Porque ele visa o acolhimento, e o acolhimento é desde o momento que o paciente tem o diagnóstico, esclarecer o prognóstico, quais os meios terapêuticos. Então, assim, a gente vai ver que o papel do médico aqui, da equipe multidisciplinar, equipe médica, equipe de enfermeiro, psicólogos, é fundamental nesse processo. Justamente para quê? Para evitar o sofrimento. Já é o sofrimento moral, né, psicológico, você tem um diagnóstico de uma doença dessa, quanto mais numa situação que você se sente desamparado, tá? Então, para a gente evitar, para tentar buscar a ideia de evitar a judicialização, primeiro tem que entender que o cuidado paliativo não é combater a morte. O paciente tem que ter consciência, tem que ser esclarecido que aquele tratamento paliativo não vai evitar a morte, né? Ela visa o cuidado e não impedir que aquele fato lamentável ocorra. A questão é esse processo. Muitas vezes, a gente não está falando só de pacientes em estágio terminal da doença. Existem pacientes que são diagnosticados com essa doença, né? Que não existe tratamento terapêutico que vai evitar esse processo. Existe um prognóstico, né, de vida, uma expectativa de vida, aliás, para esse paciente, mas isso depende e varia de cada caso, mas sabe que a morte ali é inevitável, né? Então, o que é feito nesse processo é que vai fazer a diferença toda para aquele paciente. Então, o que visa é a dignidade do processo de morrer, né? E para isso a gente tem que ter o acolhimento, né, não só do paciente, como da família também, profissionais preparados, né, para essa abordagem diferenciada. E aí, como eu disse, é uma equipe multidisciplinar e principalmente a clareza e transparência nas informações e nos cuidados. Essa aqui, para mim, é o ponto assim, mais relevante, porque isso gera uma série de repercussões para a gente na vida prática, não só na questão da paliatividade, como também em casos mais variados, né? A clareza e transparência nas informações e nos cuidados. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, me aprofundar um pouquinho mais aqui, que eu vejo que aqui é o que pode ser o maior problema quando a gente fala de cuidado paliativo. O que é a clareza de informação? É o dever de informar, é o dever de prestar para o paciente todos os esclarecimentos necessários da doença, o prognóstico, o diagnóstico, as vantagens e desvantagens dos procedimentos, do tratamento que vai ser oferecido para ele de forma clara e objetiva, né? Para quê? Para que o paciente possa escolher o que ele quer ou não, tá? Mas eu dei todas as orientações, ele quer o tratamento, ok, mas ele tem que estar ciente, né, enfim, do quadro dele, da realidade, a menos que ele não queira, né? E aí existe também uma discussão, porque até que ponto a gente pode deixar de informar o paciente que ele tem uma doença incurável, até que ponto isso é saudável para ele e para a própria família, tá? E dever de informação, então, a gente fala autonomia do paciente, autonomia da vontade do paciente. Quanto mais informado, quanto mais conhecimento ele tiver sobre os riscos, os benefícios que aquele tratamento vai proporcionar, maior chance, maior segurança ele vai ter de escolher se ele quer ou não receber aquele tipo de tratamento, né? E o melhor momento para indicar esse cuidado paliativo, no meu ponto de vista, e assim, dos casos que a gente vê diariamente, eu vou citar um exemplo aqui, é no momento do diagnóstico da doença, né? Grave, incurável, a equipe vai passar, vai tentar conhecer, acolher esse paciente, saber qual é a vontade dele, né? Eu vou trazer um caso prático para vocês que retrata um pouco essa questão. Então, vocês imaginam, isso é uma ação, é um processo judicial que ainda está em curso, não teve sentença, tá? Imagina uma situação, um paciente que chega num hospital, tinha um câncer em estágio avançado,
tinha um câncer na perna, uma inflamação na perna decorrente desse câncer, que já estava no processo inflamatório. Quando ele chega, porque, enfim, passou mal e foi buscar atendimento, o médico dá aquele acolhimento, sem falar muito com a família, coloca para dentro, faz os exames, o paciente fica lá esperando, aguardando, e aí, como existe um processo inflamatório, a equipe fala, vamos manter esse paciente em observação para realizar uma ressonância magnética para entender qual é o tipo, a gravidade do câncer dele, e a família lá fora. Em um dado momento interno, ele está no hospital esperando, e esse processo inflamatório, ele se agrava, e aí é necessário fazer um abscesso. Obviamente que a pessoa ali que assinou a internação tem que assinar também um termo de autorização para um procedimento invasivo. É uma situação emergencial, a equipe médica faz esse procedimento, mas infelizmente o paciente acaba vindo a óbito durante a internação. E aí neste momento é que vai se informar a família, qual era a situação do paciente, né, que faleceu. Inevitavelmente, essa família saiu do hospital com uma série de dúvidas e questionamentos, né, duvidando até mesmo da conduta que foi adotada. Então, isso virou uma ação, e a família atribui o óbito não à doença que o paciente tinha, mas sim à drenagem que ele fez. Em nenhum momento houve um acolhimento de dizer assim, vocês têm noção da gravidade do câncer? Ele falou do câncer, a família tinha uma noção, mas não sabia a proporção, né? Sabe, enfim, que implicância isso vai ter? Então, vejam como o dever de informação, nesse momento, ele é fundamental, né? Porque o hospital fez tudo certo, ele só esqueceu de comunicar à família adequadamente o quadro clínico do paciente, tá? Então, a gente tem que estar muito ligado nisso. Bom, a autonomia do paciente, a vontade dele de escolher que tipo de tratamento ele quer receber ou não no fim da vida, a gente tem duas formas de exteriorizar. Além daquela forma consciente do paciente que está lúcido, né? Existe a forma que, vamos dizer assim, ele tem um diagnóstico de doença terminal, de doença crônica e irreversível, mas que ele não está numa fase terminal. Então, ele pode fazer essa diretiva antecipada de vontade, que é prevista pelo Conselho Federal de Medicina. Então, ele faz um testamento vital ou ele faz um mandado duradouro para dizer que tipo de cuidado ele quer ou não receber, tá? O testamento vital, eu vou voltar aqui depois para falar da ação de jurisdição voluntária. Uma pessoa capaz, está ciente, tem consciência do problema, né, dela, da doença dela, e aí ela faz um documento onde ela diz o que tipo de tratamento ela quer ou não ser submetida. Eu não quero que faça intubação, eu não quero que aplique ventilação mecânica, eu não quero receber sonda nasogástrica, sei lá, né? Ele vai dizer ali o que ele quer ou não, logicamente que depois, né, de ele ter diagnóstico, conversar com o médico. Isso pode ser feito por escritura pública, pode ser feito por um documento privado com conhecimento da família e até mesmo verbal, o próprio médico registra no prontuário do paciente, né? Então, é testamento vital, porque ele faz em vida, para dizer como ele quer ser tratado quando ele estiver numa situação que ele não puder expressar a vontade dele, ele estiver já numa fase terminal da doença, tá? E o mandado duradouro, que é você nomear uma pessoa da confiança do paciente, que vai estar representando a vontade do paciente, para opinar na tomada de decisão sobre os cuidados paliativos. E o paciente não puder manifestar sua vontade, tá? O entendimento jurisprudencial, né, o que os juízes entendem sobre essa questão? Tem validade, tem acatado a vontade do paciente, inclusive algumas pessoas fazem ação de jurisdição voluntária, entra com uma ação judicial para fazer valer o testamento, para fazer valer o mandato duradouro, e os juízes estão dizendo assim, não precisa, esse documento tem validade, né? Parte do pressuposto que você conversou com o seu médico, você alinhou com ele, você está dizendo, você está escolhendo como que você quer ser tratado, tá? Então, isso é válido. E é muito importante,
quando a equipe paliativista que vai prestar essa assistência ao paciente, a primeira coisa que ela tem que saber, se ele está inconsciente, é se ele tem testamento vital ou ele tem esse mandato duradouro, porque isso facilita muito na hora de tomada de decisões ali, né? E quando o paciente está inconsciente, quem decide por ele? E aqui também é uma outra questão que tem muita polêmica, que é a figura do representante legal, né? Eu queria só fazer uma observação, eu tinha até colocado antes, a gente falou sobre isso na comissão, mas eu tirei porque eu acho que isso pode dar mais dúvida do que esclarecer. Mas representante legal pode ser o responsável legal pela internação ou não. O responsável legal é aquela pessoa que chega com o paciente, conhece, quando ele chega no hospital, numa situação, né, enfim, drástica, mal, grave e inconsciente, ele assina o termo de responsabilidade pela internação, né, e, eventualmente, quando o paciente tiver que ser submetido a algum procedimento invasivo. O responsável legal pode ser um representante legal, que são aquelas pessoas instituídas por lei para representar alguém. Então, o pai, o filho, né, representa o filho, o tutor é representado pelo... O tutor representa o tutelado, né, o menor incapaz, o curador, o curatelado, eventualmente pode ser a mesma pessoa, tá? O fato é que, para os profissionais de saúde, eles não vão perguntar, mas o que você é? A pessoa assina o termo, né, se responsabiliza por aquele paciente, ela pode opinar, discutir, mas ela não vai determinar o que o médico vai fazer ou não, tá? A representação voluntária, que é a pessoa também que o paciente decide que vai escolher por ela. Em situações emergenciais, o que o médico faz, né? Ele vai atuar em favor da vida do paciente, amparado pelo princípio da beneficência, não maleficência, a dignidade da pessoa humana. Então, ele vai buscar adotar, fazer medidas que sejam benéficas para ele, né, para o paciente. Se for a vida naquele momento mais importante, ou se for a dignidade do paciente, porque é morte inevitável, sempre respeitado diretiva de antecipada de vontade, se houver, tá? E quando a gente tem opinião divergente? A gente tem uma situação que, isso acontece muito, é muito frequente, quando tem um paciente que está num estágio de uma doença terminal, hospitalizado, e os médicos reúnem a família para falar, e nesse momento surgem, enfim, outras pessoas que não têm diretamente ligação com o paciente, mas que quer opinar, que quer ouvir, que quer discutir o caso, né? A gente tem uma situação aqui de um neto que internou um avô, que tinha uma insuficiência renal crônica, grave, terminal, e havia uma indicação médica para fazer hemodiálise nesse paciente durante essa internação. E o neto disse, eu quero, pelo amor de Deus, eu quero que salve, que cure o meu avô, eu quero que ele sobreviva, responsável legal. Depois chega o filho, conversa com os médicos conhecem, e ele diz assim, eu sei que a vontade do meu pai não era ser submetido a esse tipo de cuidado, digamos assim, né, de tratamento. Então eu quero que prevaleça a vontade dele. E o médico, numa visão paternalista, diz, não, mas eu preciso fazer, eu não vou deixar esse paciente morrer, né? E o que faz? Entra com uma autorização judicial para conseguir fazer o procedimento. E quem ganha são o filho. A vontade do filho prevalece, né? Porque é a pessoa diretamente ligada e que pode, mais do que ninguém, representar a vontade do paciente, tá? A autonomia da vontade tem limitação? Claro que tem, né? Primeiramente, o paciente entender que não tem cura, né? A medicina paliativa, ela tem como objetivo o cuidado. Sempre buscar o princípio da não maleficência e da beneficência. Então, nenhum médico vai fazer alguma coisa ou deixar de fazer que possa causar um mal para o paciente, né? O paciente não tem que dizer para o médico como que ele vai tratar, e muito menos a família. Eu quero que leve para a UTI. Não, o médico tem autonomia e tem a técnica, né? Para poder saber o que é melhor ou não respeitado à vontade do paciente, né? Conhecer melhor, saber que aquilo vai ser bom ou não para ele naquele momento, né? Aqui a gente fala da questão da comparação à tortura, porque quando uma pessoa recusa um cuidado paliativo, um ente familiar, isso é uma conscientização que a gente tem que ter, é como se você estivesse permitindo que ele fosse torturado, né? Como se estivesse dizendo, olha, ele vai sofrer até ele morrer, né? Por isso que é muito
forte isso, mas a decisão nesses casos é do médico, tá? E aí vem aqui no nosso ponto central, que é a responsabilidade civil quando a gente fala de cuidados paliativos. Responsabilidade civil médica. Primeira coisa, a violação de um dever profissional causa dano, e aí a gente tem muito essa questão de omissão de socorro quando a gente fala em cuidado paliativo. A ideia de que o paciente paliativo ele está largado, eu estou omitindo socorro, né? Eu estou faltando com o dever profissional. A gente vê muito isso nas ações judiciais, né? Ah, aquele médico deixou de dar assistência, deixou de tratar o paciente adequadamente, né? Então, é preciso saber ter muito em mente esses conceitos, porque a realidade é diferente. Então, a gente tem uma conduta ilícita, antijurídica, né, que causa mal a alguém. Existe a culpa, e aqui não é o dolo, não é a intenção de provocar um mal para alguém. Um dano para aquele paciente ou para a família, né, que está envolvida naquela situação, quando o paciente falece, e um nexo causal, tá? Aquela conduta culposa, negligente, ocasionou esse dano. Aqui em cuidado paliativo, como a gente sabe que a morte é inevitável, a gente vai ver que se faltar algum desses requisitos que eu vou falar aqui agora embaixo, a família vai associar isso, né, o óbito, a falha do atendimento. Então, no âmbito dos cuidados paliativos, a gente tem que ter em mente o quê? Dever de informação, e isso aqui não é só informação escrita, aliás, não é só informação oral para o paciente, da doença, né, do prognóstico, do tratamento, mas a informação também escrita no prontuário, registro em prontuário. Isso é fundamental no dia a dia, né? Em muitos casos a gente fala com os médicos, mas eu adotei todas as posturas, fiz tudo o que eu precisava, todas as condutas médicas, mas não está no prontuário. Então é muito importante, principalmente quando a gente trata de um assunto tão delicado que é cuidados paliativos, tá? O dever de cuidados, né, que não é porque o paciente está numa situação, muitas vezes terminalidade, né, sabe que a morte é inevitável, você vai deixar de tratar aquele paciente. Técnicas disponíveis para tratamento paliativo, né? E a dignidade da pessoa humana, quer dizer, preservar a integridade física e psíquica do paciente, da família, mas aqui a gente está falando do paciente. Se você tem em mente que essas três vertentes são as mais importantes, eu diria, não posso dizer mais importante, mas se isso está muito bem colocado, está muito bem tratado pela equipe paliativista, pela equipe multidisciplinar, dificilmente você vai ter um processo judicial, né? Então, isso é a grande defesa, quando o médico sofreu uma ação que envolva cuidado paliativo, tá? E é justamente pelo medo da ação, por não saber se esse tipo de cuidado vai ser bem compreendido pelo paciente, pela família, que adota-se a chamada medicina defensiva. Na verdade, não é ruim falar disso. Existe um medo de que aquele tratamento não seja compreendido. Então, o que é normal, né? O que é comum, não digo normal, comum, pede para a família assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. Então, imagine vocês um paciente que recebe um diagnóstico de doença nessas condições, uma doença incurável, e ele tem que assinar um termo. Você quer cuidado paliativo? Eu quero. Então, você assina aqui um termo que você está ciente, que a gente não vai entubar, que a gente não vai... É muito ofensivo, é totalmente contra o que a gente está pregando aqui, né? Mas é errado o termo de consentimento livre e esclarecido, né? Será que é ruim para o profissional, é ruim para o paciente, para a família? O que está errado, né? O errado é fazer um documento genérico, que não retrate a vontade do paciente, né? Que não retrate a vontade, a autonomia dele, o consentimento informado, ele entender que aquele cuidado é o melhor para ele, né? Então, isso que está errado, né? A forma como isso é colocada, tá? Então, nesses casos que envolvem cuidado paliativo, é muito melhor que haja o diálogo, que haja a conversa, a forma verbal, do que simplesmente um termo, tá? Mas ele não é proibido, né? O termo de consentimento livre e esclarecido, principalmente aqui, ele é uma troca de informações entre o profissional, o paciente, a família, né? É muito importante isso ficar claro aqui. O paciente saber o diagnóstico, saber o prognóstico, saber o tratamento, isso é uma troca constante, ele pode mudar de decisão, ele pode querer no primeiro momento e depois não querer.
Então, quando a gente fala de termo de consentimento, é um documento do paciente, que ele expressa a vontade dele, e não um mecanismo de defesa do médico, do hospital, né? Isso é importante, né? Então, eu acho que é importante ter o termo para que ele saiba expressar o que ele realmente quer, para que o hospital entenda e conheça um pouco, e qualquer pessoa envolvida no processo, mas não pode ter esse caráter de defesa, né? Mecanismo de defesa, tá? Então, deve prevalecer diálogo, o bom senso, a dedicação do médico, né? Para garantir a autonomia consciente do paciente, né? E ele pode mudar de opinião. Então, existe uma certa divergência aqui, alguns falam que isso é obrigatório, outros não, mas o que a gente vê um pouquinho na prática jurídica é que o médico acaba não dando credibilidade para esses termos genéricos, né? Isso de um modo geral. Então, eu acho que tudo que é mais direcionado, que é mais, né, assim, voltado para o bem-estar, para o benefício do paciente, é muito mais quisto, né? É muito mais valoroso, enfim. Então, assim, é obrigatório? Não, né? Mas é importante, inclusive a recomendação do Conselho Federal de Medicina recomenda que seja feito escrito, né? Mas ainda que seja verbal, ela tem que ser registrada em prontuário. Então, se a equipe médica multidisciplinar que está cuidando do paciente diariamente, tem reuniões diárias, ela precisa, então está lá no termo. Não, ela tem que registrar isso em prontuário. Se isso estiver muito documentado, eu entendo que nem precise, né, desse termo. Na verdade, ele vai ter pouca utilidade aqui, mas tem muitos hospitais que adotam esse termo, tá? Então, é importante, informação, linguagem clara, simples, objetiva, né, do diagnóstico, do prognóstico, benefício do tratamento. O paciente precisa compreender que aquilo é a melhor abordagem para ele, né, enxergar o benefício para o seu caso, e ser um ato de voluntariedade consciente dele. Se você tem esses elementos, o cuidado com o TCLE que a gente fala não é errado, não é uma prática ruim, né? Não vai ter um sentido intimidador para o paciente, tá? Bom, então, para fechar aqui, eu não sei se eu consegui me fazer entendida, mas eu acho que o mais importante a gente ter em mente quando fala em cuidado paliativo é o cuidado, é a dignidade da pessoa humana, o bem-estar da pessoa humana, do paciente, da família, né, o acolhimento. E para que isso aconteça, é fundamental que haja uma informação, uma clareza das informações, das ideias, haja uma troca constante, diálogo constante, né? A doutora Vivian falou muito sobre isso ontem na apresentação, tá? Visando sempre a vontade do paciente, buscar sempre aquilo que para o paciente vai ser mais benéfico, menos prejudicial, vai ajudá-lo a superar esse momento de uma forma mais natural, né? Se a gente tem todos esses elementos muito bem engajados, essa comunicação, essa participação da equipe, esse preparo para lidar com esses pacientes, a gente vai diminuir e muito os riscos de ações que a gente tem, tá? Eu trouxe aqui até os desafios, né, jurídicos, eu vou falar de umas decisões aqui, uns julgados que eu trouxe, mas só para complementar aqui com algumas questões jurídicas. Na prática, a gente tem poucos casos, né? Então, ainda é difícil falar desse tema, porque muitos juízes... dificilmente você vê uma ação que alguém quer cuidado paliativo. Pelo contrário, né? A pessoa quer um tratamento mais agressivo, enfim, eu quero viver ao máximo que eu puder, né? Mas o que o juiz vai se espelhar e o que eu tenho visto na prática? Primeiro, entender aqueles conceitos que a gente falou, eutanásia, distanásia, né, e a ortotanásia, para entender se aquilo que está sendo aplicado é benéfico ou não para o paciente, né? Ele vai se basear nas resoluções, existe uma previsão legal, existe o Conselho Federal de Medicina autoriza essa forma de cuidado, de tratamento, e isso vai ajudá-lo a compreender melhor, entender melhor e, obviamente, cada caso é um caso, né? Não dá para a gente generalizar. O que prevalece quando a gente tem uma situação conflitante que envolve médico-hospital, o que vai vencer é a clareza, a transparência das informações, o registro em prontuário, né?
de todas as condutas, e isso vale muito para cuidado paliativo, né? E sempre ele deve buscar avaliar a dignidade da pessoa humana, né? A dignidade do paciente, o bem-estar do paciente. Não adianta ele tomar uma decisão que para o paciente não vai ser mais benéfica, simplesmente porque tem ali um relatório médico que fala, não, você pode usar uma medicação sem a pessoa ter ciência dos efeitos colaterais que isso vai trazer. Eu defendo essa prática. Eu tive uma situação dessa, né, na minha vida pessoal, um diagnóstico, meu pai foi diagnosticado com uma doença incurável, e a gente recebeu, e quando eu falo a gente, eu me coloco nisso, cuidado paliativo, e isso foi fundamental para a gente passar por esse momento, para a gente enfrentar esse momento, né, e por isso que eu falo, eu defendo que existe, é real, e acho que a gente tem que sempre fomentar essa ideia, tá? Eu trouxe aqui alguns casos para vocês, só para a gente encerrar. Eu não coloquei os dados das ações, até porque envolve dados de paciente, eu só coloquei, mas para vocês verem de que forma o judiciário está lidando com essas situações. Então, são 2 casos de São Paulo e do Rio de Janeiro. A primeira delas, a paciente era grave, né? Chega com AVC hemorrágico, permaneceu em coma na UTI. Chegou um dado momento que o médico falou, olha, essa paciente realmente não tem o que fazer, é uma doença terminal, ela tem comorbidades relacionadas ao próprio AVC, e ela não demanda mais de cuidados na unidade de terapia intensiva. Então, a gente vai transferir ela para o quarto para dar todo acolhimento para essa paciente, né? E aí, o que acaba acontecendo? A família acha que ela teria que ter o mesmo cuidado na UTI no quarto, né? Condiciona isso, ela só pode sair da UTI e ir para o quarto se ela tiver aqueles mesmos cuidados, tá? E aí até coloca, né? Tratamentos com equipamentos, equipe disponível de 4 horas por dia. O paciente acabou vindo a óbito durante a internação, ele foi para o quarto, ele recebeu todo atendimento, mas acabou indo a óbito durante a internação. E aí a família entra com a ação, a paciente, né, alegando que houve negligência e que isso contribuiu para o óbito dela, né, da paciente. E qual que foi a sentença? A sentença foi de improcedência, né? Por quê? Porque constatou que não houve falha no atendimento médico. E é aqui aquela questão que eu falei, a inexistência de ato ilícito, não teve culpa, né, não teve dano, pelo contrário, todo o suporte foi dado para aquela paciente, né? Ela faleceu de uma evolução natural da doença e as suas complicações clínicas esperadas, tá? Então, aí ele coloca no final, ausência de nexo causal com óbito ou com cuidados paliativos. Então, vejam como, por mais que o médico faça tudo, às vezes a família vai achar que faltou, então por isso que essa relação tem que ser muito próxima, tá? Um outro caso também a mãe das autoras, portadora de insuficiência renal, e ela tinha uma indicação, né, enfim, a equipe médica optou por administrar morfina, e a família falava que esse fármaco era contraindicado para o quadro da paciente, né? Porque ela estava com muita dor, então, para alívio da dor, etc e tal. Bom, a família alega que por conta desse fato ela veio a óbito, né? Mesmo caso aquele da paciente, né? Que ela veio a óbito porque ela fez uma drenagem, não porque ela recebeu o tratamento certo, né? E o que a família alega? Quando foi dada a morfina, ela perdeu a chance de sobreviver, né? Novamente, a ação foi julgada improcedente e novamente pelos mesmos fundamentos. A ausência de nexo causal entre o óbito com o tratamento. Foi oferecido todo o tratamento disponível e necessário para ela. Por que o juiz dá essas decisões? Ele é fundamentado em quê aqui? Ele é fundamentado com as informações que ele tem no prontuário, de acordo com o resultado do laudo pericial. Esses casos envolvem questões técnicas que vão para a perícia, e o perito conclui que o tratamento foi adequado, dentro daquilo que ele vê no prontuário. Por isso que é importante, por mais que às vezes você converse com a família, dê as opções, dê as orientações, a família consinta, ela pode achar que em algum momento falhou ali, então eu vou processar o médico, vou processar o hospital. Então, por isso que é importante esse registro, né? E o terceiro caso
que foi uma ação procedente, falha no atendimento prestado, comprovação de ausência nexo causal com a morte, né, que foi decorrente da gravidade da doença. Mas qual que foi o problema aqui? Era um paciente que tinha um câncer na garganta e ele chegou no hospital super desidratado, né, e ficou mais de 3 dias, aliás, sem conseguir se alimentar, desidratado, enfim. Então esse infelizmente é um caso que o paciente realmente, o cuidado paliativo fica ali um pouco, né, assim, deixado de lado, e o juiz baseou a decisão dele justamente disso, não tem nexo com a morte, mas não se adotou as medidas necessárias para garantir a dignidade desse paciente. Tá? Então, é isso, é um tema polêmico, tem muita informação, tem muita coisa para falar aqui, eu até falei alguns conceitos médicos aqui, mas é porque às vezes a gente lida muito com isso no dia a dia, né? Mas eu espero ter ajudado, esclarecido para vocês. Então é isso. Obrigada a todos.